Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre 7 elementos alquímicos de líderes extraordinários, né? Líderes extraordinários. Imagina uma coisa na sua vida, né? Talvez você não tenha nenhuma posição na empresa que você tem, ou mesmo você não tenha algum negócio que você criou, então talvez você não considere líder, né? Gerente, chefe, né? E é interessante porque a gente aprende um conceito de liderança como se repercutisse com alguém que na verdade foi o escolhido, alguém especial, alguém que na verdade tem uma qualidade diferente de todo mundo, não é assim? Até mesmo história, você vai ver um filme, você vai ler uma história, um romance, você sempre tem essa noção que na verdade a pessoa ela é acima de você, né? E você vê que às vezes é muito romantizado, não foi do jeito que na verdade o pessoal está contando. É que nem aquela brincadeira do telefone sem fio. As pessoas começam de um jeito e sempre são começos bastante simples, não tem nada além daquilo, e na verdade as pessoas aumentam, né? E sempre vai aumentando um ponto até que fica gigante e não foi nada daquilo, é uma ilusão, é muito romantizado, meio como se fosse o conceito de um amor platônico, né? Que não tem nem a ver com Platão, mas tem a ver com o conceito de exacerbação em relação aos excessos. Mas você é líder, né? Quer você aceite ou não, você é líder da sua vida. Você é líder das suas finanças, você é líder da sua profissão, da sua carreira profissional, por exemplo, dos seus relacionamentos, da sua saúde, em relação a tudo que está acontecendo. Por isso que é tão importante você escutar esse podcast, ou mesmo você assistir esse vídeo com uma nova percepção. Você é uma líder, um líder extraordinário. Por isso é tão importante você entender esses 7 elementos alquímicos que vão fazer toda a diferença na sua vida. O primeiro deles é os líderes extraordinários, eles escutam ainda melhor do que falam. Então são pessoas que ouvem mais do que falam. Ou seja, utilizam essa percepção, né, sensorial que nós temos, todos nós temos. Mas você sabe, inclusive você mesma, você mesmo, que você não utiliza muito essa percepção do ouvir, do escutar. Talvez você tenha costume só de falar, né? E aí as pessoas têm que ouvir você, ao invés de, peraí, eu preciso escutar agora, preciso entender o outro, preciso entender, por exemplo, a situação que a outra pessoa está passando. É como se fosse o conceito da empatia, né? Então, primeiro eu escuto, para depois eu falar. E o que isso gera, né? Então, se a gente pensar até mesmo em empatia, comportamento das pessoas, confiança. Pessoas que escutam mais, elas têm mais confiança do que pessoas que só querem falar. Isso é perceptível. Coloca ao seu redor as pessoas que você mais pede conselhos, ou mesmo você ouve essas pessoas. O que elas têm em comum? São pessoas que escutam mais. Então, a mesma coisa que você tem que fazer com você. Comece a escutar mais do que ficar falando. Porque tem até, no conceito antigo, até mesmo o Lao Tse falava isso, mas pessoas que são sábias não costumam falar, elas só falam no momento que é adequado. E a mesma coisa que eu indicaria para você nesse momento. Começa a pensar nos momentos adequados que você está falando. Às vezes você está falando da boca para fora e às vezes não está pensando naquilo que você tem que falar. Segundo elemento alquímico de líderes extraordinários é eles realmente se preocupam com o crescimento das pessoas, né? Imagina assim, você está agora nessa fase de expansão do seu nível de consciência, expansão da sua frequência vibracional, da sua energia. É óbvio que na verdade você que deseja que outras pessoas também se expandam. Mas você não apenas foca em você. Você sabe que focar em primeiro lugar é em você, certo? Sempre não fuja disso. Mas ao mesmo tempo que você deseja que as outras pessoas também cresçam. Então como será que você pode ajudar as outras pessoas? Então você sempre tem essa indagação, essa pergunta que martela na sua cabeça, caramba, como que eu posso ajudar outra pessoa também a ter a mesma compreensão ou ter uma compreensão até mesmo mais elevada em relação ao que ela vê sobre ela, né? São pessoas que são bastante generosas, sempre estão buscando crescimento das outras, até mesmo indicar livro, indicar cursos, indicar, por exemplo, e-mails, né, que possam ajudar a pessoa a crescer, mensagens que sejam positivas, logicamente não fugindo também do elemento terra, pisar no chão, vamos pisar no chão, né, que são coisas mais passíveis de mudança, né, ao invés de ser coisas apenas superficiais. Então você também tem que buscar isso, né, porque se você está preocupado em relação ao seu crescimento, você também está preocupado com o crescimento das outras pessoas. Terceiro elemento alquímico é elas, não eles, não se importam em dar o crédito. Não são pessoas, por exemplo, que são egocêntricas, que eu preciso ser o centro das atenções. O ego, né? Então, acima de todo, acima de todos. Que seria mais o arquétipo do leão, né? Seria o excesso de leão, nesse sentido, por exemplo, eu que fiz isso, eu sou, né? Que seria o arquétipo até mesmo do político. Né? O arquétipo do político é eu fiz isso, então as pessoas precisam me reconhecer que eu fiz isso.
você já não tem essa preocupação, porque não faz sentido. É algo muito material, é algo até mesmo da ciência materialista, né? Quantos cientistas, entre aspas, querem, na verdade, ganhar os créditos porque mudaram a humanidade, criaram isso, criaram aquilo, e na verdade isso não repercute na verdadeira benfeitoria para a própria humanidade. E é isso que você já tem, é como se fosse o conceito da humildade. Não importa isso mais. Não importa o crédito. O que importa é a consequência direta daquele fato, daquela situação para a própria humanidade. Ou seja, é super, eu falei, indicado, super, poderia ser conectado com o próprio princípio da era de Aquário, ou seja, o coletivo. Né? Todos nós estamos na mesma vibe, então nós formamos também esse crédito, o qual, na verdade, não só eu vou receber, mas todos nós vamos receber. Né? Olha que interessante. Quarto elemento alquímico de líderes extraordinários. Eles entendem que quanto maior o sonho, mais importante é a equipe. Né? Não tem como a gente conquistar alguma coisa grande na nossa vida sozinho. Você pode até conseguir, né? Tem até aquele provérbio africano. Se você quer mais rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. É super válido. Inclusive, quando a gente vai analisar os sítios arqueológicos na África, né, e a África nunca foi pobre, né? Na verdade, a gente tem essa noção errônea em relação à própria história, porque a gente nem procura saber sobre história também, né? A verdadeira história da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, quanto aprendizado que tem, quanta sabedoria tem até das antigas civilizações, a gente vai ter civilizações extraterrestres também lá, passando conteúdo para eles também. Então, quando a gente pensa sobre isso, a equipe é de fundamental importância, independente da região que você tiver, do país que você tiver, da profissão que você tiver. E lembra que é o conceito de equipe. Né? Então, tem gente que às vezes não vai contribuir para a equipe, então não está pensando em equipe. Por isso que você é um líder extraordinário, uma líder extraordinária, porque você vai pensar, peraí, se esse sonho é tão grande, eu preciso de pessoas que possam me ajudar. Se for algo mais pessoal, logicamente você vai contar às vezes com amigas, amigos, familiares. Se for no trabalho, é logicamente que você vai precisar montar um time aí bacana. Ah, Diego, mas eu não tenho uma posição de gerência, não tem problema. Na verdade, gerência, na verdade, é um cargo, né? Liderança, na verdade, é uma posição que você conquistou. Hoje nós temos poucos líderes, se for pensar, dentro das empresas. Não é à toa que mundialmente falando, falta mão de obra qualificada. Isso é fato. Né? Falta pessoas que, na verdade, desejam trabalhar a fundo, com afinco em relação àquilo que elas fazem. E a gente vê isso até mesmo sobre escassez, né? Por exemplo, pessoas querendo só benefícios, querendo só ganhar dinheiro sem dar contrapartida. Porque basicamente é o que você aprende, né? Não, você vê um político, você vê uma pessoa passando a perna e ganhando um monte de dinheiro, é assim que eu quero também minha vida, né? E aí, no caso, as pessoas esquecem da lei natural, né? Toda causa tem um efeito. A lei da atração também é a mesma coisa, né? Tudo tem um karma. Se você cria um karma, você vai ter também lá na frente algo que você vai ter que pagar. Então, assim, tudo tem algo que você vai receber. Então, será que eu não posso fazer esse projeto que eu quero em conjunto? Será que eu não posso criar algo extraordinário junto com outras pessoas? Com certeza. Sexto elemento alquímico, o quinto, desculpa, o elemento alquímico eles são generosos. Eu falei já desse conceito interessante, mas voltou aqui. Generosidade não tem a ver com você ser bondoso ou mesmo ser apenas ajudar todo mundo ao mesmo tempo, né? Às vezes o pessoal confunde muito generosidade com isso. Você tem que ser uma pessoa justa, né? Justiça não é em relação à justiça humana das leis, mas uma justiça o quê? Da lei natural. O universo ele age com justiça, independente de você ache isso bom ou ruim, né? As pessoas às vezes ficam com essa noção, principalmente quando alguém morre, né? Por que essa pessoa tinha que morrer agora, né? Ou mesmo, por que essas coisas que estavam dando certo na minha vida agora estão dando errado, né? Aí que você vê a justiça, porque você não tem justiça nenhuma, você quer a sua justiça, né? Então por isso que é interessante quando a gente mexe nesse conteúdo da generosidade, porque é no sentido que aquele fato, aquele aspecto, a pessoa fez aquilo que precisava ser feito, acabou, é assim que o universo age. Era aquilo que precisava ser feito. What is done em inglês. Né? Então, o que foi feito, foi feito. Então, nesse caso, seja generoso com a pessoa, agradeça. Né? Às vezes precisar, por exemplo, um projeto seu, alguém te ajudou, pô, contribua, agradeça a pessoa, às vezes materialmente, financeiramente, porque ela te ajudou naquele processo, sabe? Às vezes você estava endividado, alguém te ajudou e prestou dinheiro, sei lá. Você sabe do que você está passando, entendeu? Então, assim, agradeça a pessoa, mas não fica só no gogó, na palavra, entendeu? É atitude, atitude que move o mundo. Sexto elemento alquímico de líderes extraordinários eles são gentis, né? Gentileza gera gentileza. Então, assim, são pessoas que estão sempre pensando no longo prazo, né? Quando você é gentil, de fato, não uma pessoa que na verdade é falsa, né? Eu sou gentil por conveniência, porque eu tenho como chama?
um interesse por trás. Não é nesse sentido. Isso não é gentileza, né? É algo ilusório. Mas a gentileza real, a pessoa, na verdade, sempre está pensando no longo prazo. Como que eu posso crescer as minhas amizades, criando frutíferas amizades, né, ao longo do tempo? Porque eu sei que, na verdade, quando eu abro uma porta, eu crio várias outras portas, janelas se abrem também. Então, assim, as pessoas aparecem, assim, o universo se expande. Então, essa gentileza, na verdade, ela é inata, ela é frutífera, no sentido de gerar também outras consequências diretas de cenários que podem acontecer, pessoas que podem passar pela sua vida e assim por diante. Sétimo elemento alquímico de líderes extraordinários eles são inconquistavelmente fortes. E aí, nesse caso, se trata da força física? Também. Se trata da força mental? Também. Força espiritual? Também. Força emocional? Força financeira? Sim. Elas estão sempre buscando ser fortes. E é algo que você deve procurar. Não deve ser apenas algo, uma palavra, né, um adjetivo dentro do seu vocabulário, mas deve ser uma palavra de lei. Porque hoje faltam muitas pessoas fortes, né? As pessoas querem ser fracas, vitimistas. Ah, porque eu me considero assim, eu me considero assado. Mas aí, no caso, no fundo, a pessoa às vezes falta alguma coisa dentro dela. Ou mesmo ela meio que se programou por causa de como fala, de um grupo social, um grupo religioso, um grupo de minoria, um grupo partidário, fez uma lavagem cerebral na pessoa e ela nem está pensando por ela. Ela está repetindo palavras que ela aprendeu com uma pessoa e não está pensando por ela. Né? Por isso que é tão importante a alquimia da mente na sua vida. Porque quando você coloca essa fortaleza para trabalhar para você, você enxerga a sua essência de verdade. Você não se foca apenas em quem você é agora, mas você se foca em quem você é em essência, nessa realidade, em outras realidades, em outras dimensões. E você é inconquistavelmente forte, sim. Você é líder, sim. Só que ao mesmo tempo você esqueceu, em algum momento da sua vida, talvez seus pais, talvez a família, a educação, talvez até mesmo profissionalmente falando, você esqueceu que na verdade você é forte. E aí que trata. Você não tem que buscar ser forte por causa dos outros, você tem que buscar ser forte por causa de você. E nesse meio do processo, logicamente, que às vezes é um pouco difícil, um pouco trabalhoso. Por isso que eu quero convidar você para clicar no primeiro link da descrição. Né? Basicamente, você vai rolar para cima, né? Você vai achar um link lá, você vai clicar lá para ser redirecionado para um site, vai ter um treinamento nosso com mais informações. Né? Se fizer sentido, com certeza, entra aqui como nosso aluno desse curso dentro da Mangabeira Academy, que vai fazer muito sentido dessa sua jornada de crescimento de nível de consciência, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço!